Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury, no ano de 2021, na cidade de São Paulo, mais uma vez trazendo informações inéditas sobre o que há de melhor no mundo da saúde e da nutrição, que geralmente só existem em língua inglesa. E hoje eu vou falar sobre um tema importantíssimo, o jejum religioso, como o jejum religioso afeta a nossa saúde e a saúde de todo mundo. É a saúde do jejum de várias modalidades diferentes. Então vou começar dizendo que todas as religiões no mundo fazem jejum, desde o cristianismo, judaísmo, budismo, islã, e assim vai. Toda a tradição judaica cristã enfatiza a importância do jejum para a saúde física e espiritual. E eu, como um bom católico e nutricionista também, não posso deixar de lado, porque os dois combinam muito bem. E percebam que eu coloco o cristianismo antes da nutrição, porque realmente é mais importante cuidar do espiritual do que o físico, embora os dois estejam relacionados. Mas, infelizmente, a religião continua sendo deixada de lado por uma sociedade com tendências seculares, para dizer o mínimo, que acham que é coisa ultrapassada, coisa antiga. Nada poderia estar mais longe da verdade. A religião é o fundamento da sociedade e a tradição judaica cristã forma os pilares de construção do Ocidente, da mesma forma que outras religiões formaram outras sociedades do Oriente. Mas quando os ataques religiosos por ateus, pela mídia, eles estão em todos os lugares. Mas isso não é nada novo, viu? A mídia é uma coisa nova, com certeza, da forma que controla minuciosamente a sociedade, seus tentáculos nunca foram tão grandes, porém, sempre houve poder centralizado que escraviza a população, como, por exemplo, o Império Romano, socialismo soviético, comunismo chinês, os falsos profetas, como Stalin, Mao, esses líderes tirânicos que lutaram contra a religião e que eram vistos praticamente como deuses pelas populações, porque eram manipulados, que no final das contas davam todo o seu dinheiro para o governo em troca de pão. É isso que é, um poder centralizado para roubar o povo. Então a fila do pão era gigante na União Soviética, mas carros não eram permitidos. Só o rei que podia usar. Vocês entenderam? A aristocracia. É isso. Mas resumindo para vocês, né, o poder centralizado sempre existiu, e por isso tendências modinhas, seculares, sempre irão existir, sempre ameaçarão a religião de tempos em tempos, mas agora criou-se um novo profeta, um novo falso profeta, que é, adivinhe, a mídia. E assim, pessoas são manipuladas todos os dias com suas meias-verdades, reducionismo, francamente, suas mentiras, né? O reducionismo científico está por todo lado. Adoram falar cientismo, mas não entendem absolutamente nada de ciência. E no final, não importa, porque a verdade sempre prevalece, e embora a mídia adore condenar o jejum, é claro, eles adoram falar do que não sabem, adoram. É natural, né? É natural, é como se fossem crianças tentando entender como o mundo funciona. É claro, vai ser uma interpretação que é longe de uma interpretação adulta, mas é a natureza deles, enfim, deixa eles. Né? Também criaram agora uma nova religião. Né? Qual é a nova religião? Tirando a mídia. Acertou. Óbvio, o vírus da moda. Então, eles usaram isso, praticamente tentaram usar para criar uma nova ordem global. Continua tentando, da mesma forma que o líder chinês aí, o Mao, tentou destruir a família com seu projeto comunista. Olha, ele tentou destruir a família com seu projeto comunista, literalmente separando fisicamente as pessoas de suas famílias, pessoal. Imagina, pense nisso, separar fisicamente as pessoas de suas famílias, proibindo se verem e removendo a identificação deles com os membros da família, né? Acabando com esse sentimento gregário da comunidade, dos amigos, familiares, proibindo de vê-los. Né? Em troca do quê? Troca do culto pelo rei. Tudo se resume a isso, o culto ao Estado. E agora é a mesma coisa com culto ao vírus. Mas não se preocupe, pessoal, que a mídia passa, tudo passa. No final não importa, pessoas religiosas ao redor do mundo, milênios, sabem o valor do jejum para a saúde, então não importa os ataques da mídia, porque a ciência está aí, e não é o cientismo da mídia, é a ciência de verdade. E nem precisamos da ciência, na verdade, porque realmente já temos aí as religiões mostrando nas suas tradições, eles não eram estúpidos no passado. Haviam pessoas muito inteligentes,
na Grécia, em várias sociedades. No entanto, o estudo feito aí em 2016, vou falar de um estudo interessante, vou falar de 3 hoje. Esse estudo mediu diversos parâmetros metabólicos, né, de uma simulação do jejum Ramadã, que é o ritual muçulmano de jejum. Então, falei para você que é o jejum religioso. Então, eles foram encorajados aí a comer alimentos diariamente dentro de um período restrito de jejum, de no mínimo 12 horas. Então, era um jejum aí de 13, 14 horas por dia, às vezes 16, mas não era nem um jejum de 16, no final das contas, era um jejum de no mínimo 12 horas, 12 a 14. Então, qual foi a conclusão do estudo? Eu tenho um estudo aqui para vocês, pessoal. Sempre trago para vocês resultado dos estudos importantes, ensaios clínicos randomizados, né? São estudos de alta validade científica. Então, o que aconteceu? Conclusão do estudo com jejum Ramadã. Nossos resultados demonstraram que o jejum intermitente prolongado em um modelo com Ramadã proporciona efeitos positivos sobre o estado inflamatório do corpo, sobre os riscos para doença cardiovascular, tais como homocisteína, proteína C reativa e relação triglicérides HDL. Todos esses são marcadores de saúde importantíssimos que ditam o quanto a pessoa vai viver, se ela vai morrer de doença cardíaca ou mesmo câncer. Então, realmente é muito importante. Eu vou mostrar o gráfico para vocês de estudo, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Esse gráfico não é tão complicado como parece. Dá uma olhada aí. Primeiro, da esquerda, azul, temos aí lá em cima a linha IL-6, que é interleucina 6, é um medidor de inflamação. Aí, CPR, CRP, proteína C reativa, que todo mundo conhece agora por causa do vírus da moda, proteína C reativa, que mede estado inflamatório também. E a homocisteína, no terceiro, porque esses 3 medem a inflamação. O que aconteceu? Ó, no começo, aqui embaixo, você pode ver que foi pré-jejum, depois durante jejum, está escrito aí during fasting, e depois post-fasting, que é após jejum. Aí no começo, tudo igual, durante o jejum, a inflamação reduziu dramaticamente nesses 3 marcadores aí, e depois subiu novamente, depois, após o jejum, mas subiu em um nível abaixo da linha de base, abaixo do começo, então manteve a inflamação baixa mesmo após o jejum, incrível. Agora no gráfico da direita, em vermelho, temos aí o colesterol, triglicérides, HDL, que todos são fatores de risco cardiovascular, junto aí com o estado inflamatório do gráfico azul da esquerda. Então agora no gráfico vermelho, você pode ver que no começo estava tudo igual, daí durante o jejum, during fasting, baixou muito o HDL, o risco de HDL, na verdade, não é o nível de HDL, mas é o risco de HDL, porque melhorou o HDL, certo? E depois do jejum, o HDL continuou melhorado, ele subiu um pouco, mas é claro, continuou abaixo com relação a antes do jejum, com relação à linha de base. Então tudo melhorou, você pode ver aqui no triângulo, triglicérides, nessa linha com triângulo, ele ficou mais baixo após o jejum, então também baixou o triglicérides, assim como aumentou o HDL. Aumentou o colesterol bom, portanto, e reduziu o triglicérides, que é o colesterol ruim. Maravilha, perfeito, pessoal. Agora vamos voltar aqui, porque realmente a prática do jejum, né, se mostrou unânime em todos os estudos, é benéfica. Às vezes você vê uns estudos falsos aí na mídia que são realmente falsos, como ela é. Daí o organismo daqueles que precisam realmente diminuir o percentual de gordura corporal, reduzir o risco de doenças coronárias, outras doenças, o jejum é perfeito. E esse estudo mostrou aí que um jejum simples de 13 horas faz isso. Simples, se você está acostumado a comer, ficar 8, 9 horas sem comer, muita gente já está tarde, toma café cedo. Nesse caso, faz jejum de 13 horas, faz uma diferença incrível. Mas é claro que você tem que almejar para um jejum de no mínimo 14 horas diário, que é o que tem um impacto mais profundo. Aí eu vou entrar em mais detalhes nesse jejum mais longo, 16, 19, 20 horas, 24. Vou entrar em detalhes porque eu tenho 3 estudos hoje, pessoal. E eu falei para você que ia falar sobre jejum religioso e também ia falar sobre jejum para a saúde em geral. Agora, já passei o religioso, vamos para a saúde. Então, uma dieta, vocês podem perceber que o jejum funciona, mas uma dieta alta em carboidrato e baixa em gordura é péssimo. A longo prazo é horrível, pode até funcionar a curto prazo, mas a longo prazo não funciona. Então, combine o jejum com a low carb, estou cansado de falar, que daí você vai ter resultados. Porque se colocar o jejum, digamos, o jejum de 16 horas, e ainda não cortar os carboidratos, tá certo que você estaria cortando o carboidrato do café da manhã, só isso seria um grande avanço. Mas nem sempre o jejum vai salvar a dieta, porque você pode comer muito carboidrato no almoço e na janta, carboidratos porcaria. Se você fizer o jejum religioso, ou seja qual for, e comer uma pizza no final do dia, aí você vai estourar o carboidrato. Daí os benefícios do jejum vão estar lá, mas você não atingiu um estado de saúde ótimo ainda. Não está ótimo.
porque a pizza é carregada em carboidrato. Você está comendo pão à noite? Pão é carregado em carboidrato. Você está comendo massa? Massa é carregada em carboidrato. Está comendo muita batata? É carregado. Então não adianta, ó, faz as contas. Se você comer no almoço arroz e feijão, né, não precisa nem ser muito. Você já está comendo aí 40 gramas de carboidrato, 50 gramas. Daí você coloca o suquinho de laranja, suquinho de uva. Já deu uma bomba de açúcar aí, já somou-se 70 gramas de carboidrato, ou 50 gramas. Comeu o lanchinho da tarde, carboidrato. Daí já deu 100 gramas de carboidrato. Chegou na janta, comeu uma massa, ou mesmo comeu arroz e feijão, já passou de 150. Já estourou faz tempo o orçamento. Entendeu, gente? Então não dá certo você só fazer o jejum e cruzar os dedos, achar que é o suficiente. Não é o suficiente. É claro, se você prezar por alimentos saudáveis, naturais, comer uma batatinha doce, arroz e feijão, digamos aí, só o feijão, por exemplo, que arroz é diferente de feijão. Arroz tem muito mais carboidrato. Você coloca só feijão, ou você coloca só batata doce no almoço e na janta. Daí não vai estourar tanto orçamento. Aí você vai comer aqui umas 30 gramas de carboidrato no almoço. Tira o suco, óbvio. O suco é inútil. Uma bomba de açúcar. Tem que ser suco baixo de carboidrato, suco de limão, suco de morango, tudo com adoçante natural, é claro. Então você come um suquinho low carb, toma um suquinho low carb, come uma batatinha doce no almoço, um pouco de feijão, aí vai dar umas 30 gramas de carboidrato. Lanche da tarde, sem carboidrato. Jantar, com 30 gramas de carboidrato também igual, batatinha doce e esse tipo de coisa, legumes, vai dar 60. Daí não estourou. Você entende a diferença, pessoal? Carboidrato de verdade, não refinado. Tira o arroz branco, né? Se for comer, coma muito pouco. E faça essas orientações aí, essas sugestões que vai funcionar que nem uma maravilha. Tira qualquer tipo de pizza, farináceo, torta, biscoito, tudo que vocês sabem que não presta. Né? Agora, se você comer um carboidrato, se você fizer o jejum e é diabético, daí você precisa tirar até a batata doce. Daí você precisa ser mais restrito ainda com carboidrato. Beleza, já entenderam, pessoal? Agora vamos ao próximo estudo fenomenal, que é sobre o jejum batendo a restrição calórica na perda de peso. Vence totalmente. Para perda de peso e para a saúde, aliás, não só para perda de peso. Então, eu vou ler aqui o estudo para vocês. Aliás, eu tenho uma conclusão do estudo. Então, eu vou relatar para vocês. Tem um estudo de 2017, 2007, aliás, na American Journal of Clinical Nutrition, onde os indivíduos foram selecionados para consumir uma refeição ao dia, de 24 horas. Um protocolo similar à dieta do guerreiro. Já ouviu falar? Warrior Diet? Já te expliquei outras vezes. Realmente é incrível ambos, porque o jejum Warrior compreende aí 19 a 20 horas por dia de jejum para secar. Quem usou esse jejum foi o Martin Berkman, no protocolo Lean Gains. Dá uma olhada na foto dele aqui para vocês verem, pessoal. Então, basicamente, esse cara ficou trincado fazendo 19, 20 horas de jejum por dia, pessoal. Comendo proteína só 2 vezes ao dia, dieta low carb praticamente, não conseguia recuperar os carboidratos que perdeu no caso do jejum de 20 horas, mesmo que você coma nessa janela aí, os resultados vão ser fenomenais se você juntar com a musculação. Sempre falei, treino resistido, musculação com jejum. Então, o resultado do estudo foi fenomenal, né? O estudo foi de 24 horas, não foi do Warrior, então foi o dia inteiro de jejum, comparando com outra dieta de 3 refeições ao dia. Na verdade, possuíam as mesmas calorias, então sempre equilibrado em calorias. Comparando o grupo de indivíduos que seguiram a dieta, 3 refeições, grupos de indivíduos que fizeram dieta com uma refeição, todos consumindo as mesmas calorias. Agora, se você acredita que toda a caloria é igual, se você acredita que independente do horário, o resultado vai ser o mesmo, na verdade, foram as mesmas calorias. Mas se você acredita que não importa que você faça o jejum, você está muito enganado, porque os estudos mostram realmente que o resultado é superior em termos de saúde, e alguns estudos mostram em termos de peso. Também, nesse caso, mostrou a diferença de peso. Comeram as mesmas calorias. Bom, então indivíduos que seguiram a dieta perderam quase 2% do peso e quase 12% de gordura corporal. Então perceba a diferença, pessoal. 12% de gordura corporal, 12% de gordura corporal apenas comprimindo a janela de alimentação para uma refeição ao dia. E perderam 2% do peso. Vocês acreditam nessa diferença? Sem mexer nas calorias, a única coisa que eles fizeram foi seguir o jejum de 4 horas todo dia. Aí já vou passar minhas ressalvas. Mas, para ver se vocês viram o resultado aí, 12% de redução de gordura comendo o mesmo teor calórico. É incrível, é incrível. E o peso, a massa corporal, isso reflete em quanto? 1,4 quilos a menos de peso e 2,4 quilos a menos de gordura corporal. 2% a menos de gordura corporal, pessoal, apenas mudando o horário, certo? Então, o protocolo ainda brindou os participantes com ganho de massa magra.
Olha isso, eu falo para vocês, eu já conheço isso, para mim não é novidade, eu nem me exalto, nem fico feliz, mas vocês deviam estar pulando de alegria, porque eles ganharam mais massa muscular sem mexer nas calorias, né? Quem imaginaria de vocês? Talvez muitos de vocês já saibam, porque me acompanham. Então, houve perda de peso, ganho de massa muscular com uma refeição, mas não houve aumento do hormônio de estresse, pode dizer, o cortisol subiu, não subiu o cortisol, né? Não houve nada de nenhum problema com outra dieta. Então, vamos aos detalhes aí para você ver tudo o que aconteceu com eles. Então, a única diferença ruim das pessoas que comeram uma refeição por dia foi a pressão sanguínea. Então, você pode ver aqui, systolic blood pressure, pressão sanguínea sistólica, foi de 109 para 3 refeições para 116 com uma refeição. Então, realmente subiu um pouco. E a diastólica também foi de 66 para 69. Então, foi um ligeiro aumento na pressão sanguínea. Portanto, não recomendo que faça todo dia, né? Já vou entrar em detalhes do que eu recomendo. Mas o batimento cardíaco é irrelevante, beleza? Quase igual. Temperatura corporal também muito semelhante. E o peso aqui, ó. Uma refeição por dia, 68 quilos, 65,9, aliás, e 3 refeições, 67,3. Então, uma diferença aí de quase 2 quilos de peso, de 1,5 kg, e já de gordura corporal, embaixo, 14,2 versus 16,3. 2,1% de gordura corporal a menos naqueles que fizeram apenas uma refeição por dia. Chocante, né? Então, realmente, também não houve diferença significativa nos níveis de fome e satisfação. Vou passar o gráfico de fome e satisfação para você ver que não houve diferença nos primeiros 10 dias, mas depois houve. Também por isso que eu não recomendo que faça a longo prazo, 24 horas de jejum todos os dias, porque realmente não tem necessidade, não há necessidade. Então, vamos aqui ao gráfico das dietas diferentes com relação aos níveis de satisfação. Então, como você pode ver aqui no gráfico da esquerda, são os níveis de satisfação dos primeiros 10 dias aqui, ó, de 0 a 10, tudo igual, tudo embolado aqui, você pode ver, é um gráfico que não está tão claro, mas é muito fácil, os primeiros 10 dias, tudo embolado, os níveis de satisfação estão iguais. Mas após o 15º dia, daí começa a divergir. A dieta de uma refeição começa a se tornar menos satisfatória em termos de saciedade do que a dieta de 3 refeições. Agora, no gráfico à direita, você pode ver a mesma coisa, os níveis de fome. Então, os níveis de fome aumentam, né, conforme passa 10 dias ou mais com a dieta de uma refeição por dia. Portanto, pessoal, fique claro, vou colocar em perspectiva para vocês, caros ouvintes, o estudo não comprova que uma refeição por dia seja melhor que 2 ou 3, embora os resultados foram superiores. Não para todo mundo. Talvez se você for diabético, você precise fazer isso por um tempo, pelo menos por 10 dias. Talvez funcione muito bem por 10 dias. Né? 10 dias não vai subir demais a pressão sanguínea, não vai mexer demais na sua fome, a não ser que você esteja acostumado a comer adoidado, certo? Então, faça uma transição lenta. Se você estiver preparado, faça o jejum de 24 horas por 10 dias seguidos. Se você tiver distúrbios metabólicos, diabético, resistente à insulina, se você precisar dessa abordagem mais forte, tá certo? Então, realmente, isso mostra que a ciência nos liberta de noções românticas sobre perda de peso, como comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Que coisa ridícula. Comer de 3 em 3 horas, aumenta o metabolismo. Que coisa bizarra. Cada mentira que a mídia inventou, pessoal. Aí, vocês não sabem. As mentiras vão longe. Praticamente 90% ou mais do que você escuta lá é falso. Você escuta não, porque eu sei que você não assiste, né? Mas se escutar, você fique ciente disso. Então, não é que comer uma refeição é melhor que 3, mas 6 refeições é muito pior que 3. 2, 3 refeições, geralmente, é o melhor para as pessoas e mantém a saúde a longo prazo com relação a 6. Então, vale notar também que a cada 15 dias eu recomendo jejum de 24 horas, depende do seu perfil. Se você está precisando muito emagrecer e não está conseguindo apenas com jejum de 16, faça o jejum de 24 horas 2 vezes na semana, ou pelo menos uma vez na semana, beleza? Agora, se você já está bem no peso, só quer fazer o jejum para a saúde, um jejum de 24 horas uma vez por semana, a cada 15 dias já tá bom. A cada 15 dias é o que eu faço, 24 horas a cada 15 dias, mais jejum de 15 horas diário. E é assim que vai. Tem que ajustar de acordo com o perfil metabólico, porque a genética é diferente, porque a epigenética também é diferente.
Então, temos aí diferenças, como funciona o metabolismo de cada pessoa. Não é só fazer um cálculo de fórmula com base no peso e no fator atividade física, como aí muitos nutricionistas fazem, acho que é o suficiente. Não vai. Tem que ser mais esperto, tem que se ajustar à realidade. A realidade da pessoa. Por exemplo, tem outro protocolo, KetoFast, Dr. Mercola, é incrível esse protocolo. O protocolo consiste em fazer um jejum de 24 horas, basicamente. Ele é um pouco mais minucioso que isso, tem mais detalhes aí, mas é basicamente um jejum de 24 horas, 2 a 3 vezes na semana. E o mesmo é o protocolo do canadense, Dr. canadense Jason Fung, muito famoso, protocolo para diabéticos de duas vezes na semana de jejum de 24 horas. E, é claro, no resto fazendo 16 a 18. Então, volta à questão. Se você tem distúrbios metabólicos, você é pré-diabético, diabético, talvez isso funcione melhor. Mas se você não tem problemas de metabolismo lento, nem nada disso, daí uma vez por semana, cada 15 dias, vai funcionar. Agora vamos ao terceiro estudo e último estudo. Então, outro protocolo muito eficiente estudado é o jejum de dias alternados, que é basicamente esse do Jason Fung e aí do Mercola. Esses protocolos consistem em consumir alimentos à vontade nos dias que não tem jejum. Então, é bem tranquilo nesses dias, mas nos outros é 24 horas, é punk. Então, os estudos com 38 sujeitos foram randomizados, eles a uma dieta alta em gordura e uma dieta baixa em gordura. E dentro desse contexto dietético, passaram 3 dias na semana fazendo jejum. 3 dias e meio, não é porque o dia sim, dia não. Durante 8 semanas. Então, jejum de dias alternados durante 8 semanas. O que aconteceu? Pessoas morreram de fome, passaram mal? Nada disso, é claro. Eles tiveram sucesso. 80% seguiu tranquilamente, 20% seguiu um pouco reclamando, mas tudo bem, né? Não é todo mundo que vai se adaptar, mas o importante é que a maioria sim se adaptou numa prática um tanto restrita de jejum. E eles tornaram uma máquina de queimar gordura. Né? Literalmente, toda a gordura corporal estava sendo utilizada como fonte de energia porque estavam queimando cetose e gordura, que é o que a dieta low carb faz, que a cetogênica faz. Por isso chama cetogênica, cetose. Aumenta a cetose, que é a queima de gordura dietética e corporal como energia. E mais além, né, vamos aos detalhes, conclusão de estudo, mas antes disso, ó, é bem similar, né, porque assim, tem o Warrior, tem os 24 horas e tem esses dias alternados. Todos são eficientes, todos produzem resultados fantásticos. E eles ficaram sem exercício, olha que surpreendente. E tiveram um resultado excepcional, uma perda de 4,8% do peso. 4,8% nesses que consumiram mais gordura, porque eles ainda dividiram, né? Um grupo que consumiu gordura e o corpo consumiu baixa gordura. E o jejum é tão potente que até o grupo que consumiu menos gordura e mais carboidrato teve resultados fantásticos, porque ele não conseguiu compensar o carboidrato que ele deixou de comer no jejum de 24 horas. Então, por ser tão restrito assim, restringiu o carboidrato. Então, acabou restringindo o carboidrato. Embora uma fosse mais alta que a outra, o resultado foi muito parecido. Então, foi 4,8 para as que eles comeram dieta alta em gordura e baixo carboidrato e 4,2 para que eles comeram menos gordura, né? Que seria um consumo aí baixo a moderado de carboidrato. Foram forçados pelo jejum. Então, a diferença é significativa e notável, portanto, porém não tão significante assim, porque 4,5, 5 quilos, meu, é fantástico, é fantástico. Então, a conclusão do estudo é essa. Esses resultados sugerem que uma dieta de jejum em dias alternados e rica em gordura é tão eficaz como uma dieta de jejum em dias alternados e pobre em gordura, em ajudar obesos a perder peso e melhorar os fatores de risco de doenças coronárias. Então, lembrando, pessoal, comece com jejum religioso, diário, 16 horas, depois suba para uma prática mais avançada. Daí o sucesso é garantido. Abraço.